Sabe, os bancos digitais não mudaram só a forma como a gente lida com o nosso dinheiro. Eles mudaram a nossa mentalidade. Baseado na jornada contada no Investidor Chinelinho, vamos mergulhar em como um simples clique foi o começo de uma verdadeira revolução. Essa frase, olha, ela pega exatamente o ponto da virada. O medo de lidar com dinheiro online era real, e muito. Mas, como a gente vai ver, ele simplesmente se desfaz no instante daquele primeiro clique. Mas, para a gente entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Numa época não tão distante em que investir era sinônimo de frustração, de complexidade. Era o que chamavam de ritual da humilhação. Pensa só, em 2019, a experiência com os grandes bancos era um verdadeiro caos. Era um aplicativo para conta, outro para investir, um terceiro para o home broker. Sério, era um labirinto digital que parecia ter sido projetado para confundir. E cada passo, nossa, era um teste de paciência. O processo era tão, mas tão frustrante que o autor batizou de ritual da humilhação. Um sistema que parecia feito de propósito para afastar qualquer um que ousasse tentar investir. Só que, enquanto esse sistema antigo travava, uma revolução silenciosa já estava acontecendo, bem ali, debaixo do nariz dos gigantes financeiros. As fintechs foram exatamente isso, as guerrilhas do capital. Eram pequenas, ágeis e estavam prontas para desafiar os gigantes do sistema financeiro tradicional no território deles. Tá, mas o que era uma fintech, afinal de contas? No começo, a confusão era geral. Eram bancos? Eram só aplicativos? O primeiro desafio era sacar quem era quem nesse novo cenário. E entender essa diferença era crucial. Olha só, um banco digital é um banco completo de verdade, regulado. Já uma fintech podia ser só uma pecinha do quebra-cabeça, focada em um único serviço. Sacar isso mudava tudo. E foi aí que surgiu o Banco Inter. E não era uma fintech qualquer. Era um banco digital completo, tudo integrado num só lugar. E o mais importante, parecia feito pra gente, sabe? Para quem não tinha tempo a perder com burocracia. Essa descoberta foi o divisor de águas. Chegou a hora de parar de só pensar e começar a agir de fato. O primeiro clique estava prestes a acontecer. A primeira reação foi de pura desconfiança. Anos e anos de experiência com o sistema antigo programaram a mente para esperar o pior, né? Aquele processo lento, burocrático e totalmente frustrante. Mas a surpresa foi imediata. A abertura de conta era simples, intuitiva, e em poucos minutos tudo já estava funcionando. Aquele ceticismo inicial foi se transformando em curiosidade. Ué, e se o sistema pudesse realmente ser fácil? E então o momento da verdade. Com o conhecimento de um lado e aquele frio na barriga do outro, a decisão foi tomada. Era hora de colocar as economias à prova. A sensação era exatamente essa: pular de um trampolim sem saber se a piscina estava cheia. O medo estava lá, claro, mas misturado com um entusiasmo inédito. Era um salto no desconhecido. E aquela experiência toda revelou uma lição muito poderosa. O medo não é falta de inteligência, é falta de informação. E o primeiro clique, quando é feito com conhecimento, muda tudo. Essa experiência pessoal era, na verdade, um reflexo de algo muito, muito maior. A democratização do capital, que estava mudando as regras do jogo econômico para todo mundo. O impacto foi imenso. A tecnologia simplesmente demoliu os muros que separavam as pessoas comuns de um mundo dos investimentos que antes parecia reservado só para os especialistas. O contraste é gritante. Antes, era preciso falar um dialeto bancário super complexo para investir. Os bancos digitais traduziram essa linguagem e, ao fazer isso, devolveram o poder para as mãos das pessoas. O impacto foi tão forte que arrastou até os bancos tradicionais junto. Eficiência e uma boa experiência para o cliente deixaram de ser luxo para se tornarem uma questão de pura sobrevivência. Mas a revolução não estava só na tecnologia, não. A lição mais importante está na mentalidade que guia cada clique que a gente dá. Pensa assim, a tecnologia é a chave, ela abre a porta. Mas é a mentalidade que decide se vai atravessar ou não. A plataforma pode até ser simples, mas a responsabilidade pela decisão final sempre será de quem investe. Isso nos leva a uma verdade fundamental. A jornada de investimento não começa no aplicativo, mas sim na reflexão sobre os próprios objetivos. A estratégia sempre tem que vir antes da ferramenta. A ideia central é esta. As ferramentas digitais são poderosíssimas, claro, mas são as qualidades humanas, a coragem, a intenção e o conhecimento
que realmente definem o sucesso de qualquer investimento. E a gente termina com esta reflexão. O botão investir é fácil de apertar, não é? Mas o que ele representa de verdade? Cada clique carrega uma escolha, de arriscar, de aprender e de evoluir. A tecnologia simplificou o ato, mas o significado por trás dele continua sendo profundo e muito pessoal.